Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Dr. Rodrigo Dantas, que é médico intensivista. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Dr. Rodrigo, tratar da questão de problemas intensos, né, requer muita atenção. E como é, sim, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, ter noção de como é a atividade de um médico intensivista, como é que ela se dá na prática? O dia a dia do médico intensivista é muito parecido com os outros médicos que atendem dentro do ambiente hospitalar, que precisam seguir uma rotina, né, de visita diária aos pacientes, de acesso a exames laboratoriais, de imagem, complementares, e também de apoio às famílias, né, e também aos pacientes que estão passando por alguma situação que exige um internamento. Acho que a principal diferença, né, a particularidade do médico intensivista é que ele lida com situações mais críticas, né, com risco imediato de vida. Porque muitas vezes o paciente, quando chega no hospital, já numa situação muito grave, um AVC, um infarto, ou então uma sepse, né, com aquela infecção que antigamente era chamada de generalizada, né, com risco de vida, esse paciente recebe um primeiro atendimento na emergência, mas ele vai para a UTI para poder dar continuidade desses cuidados, né? Precisa de monitorização, então precisa de uma equipe especializada, com atendimento 24 horas, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico. E eu acho que a principal diferença é essa, que a gente precisa ter um atendimento mais imediato, contínuo e supervisão 24 horas. Doutor Rodrigo, eu me recordo que muitas pessoas da sociedade passaram a ter contato com o médico intensivista, um contato maior, principalmente no período pandêmico, quando aquelas famílias tinham pessoas que estavam ali internadas, entubadas, e ali viram, né, a importância desse médico intensivista, que dava aqueles boletins diários, falava ao telefone com a família, pessoalmente, enfim, a gente viu, né, a importância desse setor, né, da medicina, esse médico intensivista. Fala um pouquinho pra gente como foi aquele período específico da pandemia, um período realmente que todos os médicos, todas as pessoas da área de saúde demonstraram, né, todo o seu mistério em relação à profissão, né, porque realmente foi uma luta incansável, uma luta conjunta daquelas pessoas que estavam ali lutando para salvar vidas. Eu acho que o que mais dificultou o atendimento desses pacientes, apesar de ser uma patologia nova, né, que a gente estava conhecendo, a evolução dos pacientes, tanto das formas leves como das formas mais graves, mas o tratamento desses pacientes sempre seguiu diretrizes já e protocolos que já eram estabelecidos para outras doenças graves também. Então, quanto a isso, não teve maiores mudanças, maiores novidades. Claro que, à medida que os trabalhos foram saindo, com relação à dose de corticoide, o modo de suporte ventilatório, quais aparelhos utilizar, isso a gente foi complementando o conhecimento que a gente já tinha e adaptando para uma realidade específica, para uma doença nova. Mas eu acho que a nossa maior dificuldade do médico intensivista, da equipe, né, multiprofissional de terapia intensiva, foi lidar com a sobrecarga, né, com um grande número de casos de forma rápida, porque uma unidade de terapia intensiva ela precisa de uma equipe preparada, treinada, né, especializada, ela precisa de um espaço adequado, ela precisa de monitorização, ela precisa de aparelhos, de respiradores, né? Então, a pandemia ela sobrecarregou o nosso sistema como um todo, né? Porque os doentes que chegavam eram doentes que evoluíam de forma muito rápida, principalmente de forma respiratória, e a gente tinha muita dificuldade de conseguir juntar uma equipe, treinar uma equipe, novos monitores, novos leitos, novos respiradores. Então, acho que isso sobrecarregou muito, né? Então, a quantidade de pacientes foi muito acima do que a gente habitualmente estava preparado para receber. Esses são os nossos heróis do cotidiano, né, Natália? Exatamente, se preparam tantos anos para isso, né? Ô doutor, quando a gente fala em UTI, né, quem não entende, né? Vocês já são mais preparados, vocês entendem como é que funciona a UTI e tal, mas a gente que é leigo, a gente já traz aquele pânico, aquela coisa assim, tá na UTI, vai morrer. Então eu imagino que o senhor lide com isso, né, com os familiares, com essa angústia dos familiares, principalmente, desses
esses pacientes que estão na UTI, o seu papel, né, o papel do intensivista é esse, é estar com aquele paciente diretamente que está na UTI, que está em situação crítica. Como lidar com isso? Como transmitir para esse familiar, por exemplo, que o cuidado da UTI é um cuidado mais, vamos dizer, mais delicado, mais específico, mas que aquilo não quer dizer que o paciente vai morrer? Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente precisa superar, né, para quem trabalha em UTI, é a arte da comunicação, né, porque a gente pode conhecer uma determinada doença, uma patologia, saber a fisiopatologia dela, saber como tratá-la, né, explicar para a família, né, todo o nosso plano terapêutico de cuidados, o acompanhamento multiprofissional que será necessário, explicar isso tudo. Só que muitas vezes as famílias, os pacientes têm uma sobrecarga emocional, uma ansiedade tão grande que às vezes fica difícil, atrapalha muito a nossa comunicação. Porque a gente que lida todo dia com essas situações, como você comentou, a gente lida de uma forma racional, né? Mas a gente tem que ter um pouco de empatia também, a gente tem que, de uma certa forma, mostrar preocupação, né, para a família, entender que há um sofrimento psicológico, emocional, mas a gente também não pode trazer isso para o nosso coração, trazer isso para a nossa alma, porque nós temos vários outros pacientes para cuidar. E nós somos seres humanos, né? Igual aquele paciente que está ali, igual aquele familiar. Eu costumo dizer que nós somos gente cuidando de gente, né? Então a gente tem que ter um certo grau de empatia para poder ter essa comunicação, mas lidar com esse apoio emocional das famílias é algo muito difícil. Então, muitas vezes a gente tem que ser repetitivo em algumas informações, às vezes a gente tem que juntar o maior número de familiares possíveis, até conseguir identificar aquele familiar que tem uma estrutura psicológica, emocional melhor para lidar as informações e até consolar os outros familiares, né? Então, é um desafio diário essa arte de comunicação, de você entender o que você precisa dizer, a forma como você precisa dizer, e entender o que eles estão entendendo no que você está falando, porque existem também diversos pacientes e familiares com níveis socioeconômicos diferentes, com formações profissionais diferentes. Então, você conseguir lidar com a comunicação diante de um ambiente que já tem uma sobrecarga emocional, eu acho que é um grande desafio. Um desafio tão grande quanto lidar com a patologia crítica. Doutor, nós estávamos, né, conversando no intervalo, mas para o nosso ouvinte entender, o médico intensivista, ele tem um foco assim no sentido de, por exemplo, ele cuida apenas de pacientes críticos do coração, ou ele funciona, né, como um clínico geral, só que para pacientes graves? O que chegar ele tem que resolver. Isso, basicamente isso, é o que chegar ele tem que resolver. Porque o paciente, ele pode, vamos supor, ter um infarto, né? E entrar na UTI por conta de um infarto. Mas, por exemplo, esse paciente que infartou, ele já tem uma doença renal. Esse paciente, ele pode ser um diabético que está descompensado. Esse paciente já pode ter um idoso, já pode ser um idoso com Alzheimer, né? Esse paciente, ele pode ter algum quadro psiquiátrico, pode ser uma pessoa esquizofrênica que está infartando, né? Então, a gente lida com algumas patologias específicas, mas a gente cuida de um todo, né? A gente precisa mapear, monitorizar basicamente todos os sinais vitais e os principais órgãos, não somente para lidar com aquele problema principal, mas para lidar com os outros problemas que podem vir em paralelo, né, com essas doenças graves. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar, né, na UTI, então você mencionou um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, então tem toda essa equipe, também um médico intensivista. Porém, quando é um caso específico, a Maria Clara mencionou, um problema do coração, um infarto, então o médico intensivista ele vai atuar junto ao cardiologista, ou, por exemplo, o paciente está na UTI e vocês estão investigando. Então, o intensivista, ele trata daqueles cuidados imediatos, enquanto a especialidade daquela suspeita, ela investiga aquele caso? Exatamente. A gente, por exemplo, outro dia recebeu uma paciente que tinha uma alteração do ritmo cardíaco, né? Ela tinha uma fibrilação atrial. Só que essa paciente com fibrilação atrial, claro que foi atendida na emergência, né, pelo emergencista, pelo cardiologista, que orientou os cuidados, né, que ela precisava, e a gente normalmente dá seguimento junto com a outra especialidade, no caso o cardiologista. Mas ela já era uma paciente de 80 anos, com Alzheimer, com sequela de AVC, que era hipertensa, diabética, já tinha alteração da função renal.
Então, claro que a gente vai seguir, né, os protocolos e as diretrizes dos especialistas, né, iniciais, mas a gente também precisa do apoio de outros especialistas e também explicar para a família que pode ser um problema cardíaco, mas esse problema cardíaco tem o risco do AVC, tem o risco de alteração da função renal, tem o risco de piorar o quadro demencial, do Alzheimer, de confusão mental, somente pelo fato do paciente estar num ambiente, né, fora de casa, sob monitorização contínua. Isso deixa o idoso mais confuso, mais desorientado, né, um ambiente estressante. Então a gente tem que lidar com isso tudo de uma forma contínua. E com a equipe como um todo, né? Toda a equipe ela precisa trabalhar esse plano terapêutico, que normalmente quem vai ser o líder da equipe, que vai direcionar o plano terapêutico é o médico, mas ele não vai resolver todos os problemas. Ele precisa ter a equipe para dar um apoio e direcionar esse plano terapêutico assim, com o apoio de toda a equipe, que seja explicado para a família. Diz, ó, ela veio com alteração do coração, mas você está vendo que ela está confusa, ela está desorientada, isso é porque ela está fora de casa. Tem muita gente chegando para poder medir sinais vitais, ela não está conseguindo dormir direito, ela não está acostumada com esse ambiente. Às vezes, quando o paciente interna na UTI, ele fica meio que enclausurado, né, porque não tem contato com a família. Eu tenho a sorte de trabalhar numa UTI, lá no Hospital Maceió, que a gente tem uma visita 24 horas. Então, se tiver algum paciente internado e um familiar que mora fora, meu voo só chega 2 horas da manhã, chega 2 horas da manhã, se você quiser, você vai visitar o seu parente. Então já tem essa vantagem do paciente se sentir mais confortável. Isso já é um pouco diferente, né? Porque em muitas UTIs, inclusive, esse não é não é o habitual. Comum, né? Quando a gente fala em cuidados paliativos, doutor, qual é o papel do intensivista nesse caso, né? Da questão, o medo também, quando a gente fala em cuidados paliativos, ele também é muito próximo dessa questão quando nós falamos sobre UTI, né? O medo do medo de quem não conhece, acha logo cuidados paliativos é só você estar se preparando ali para morrer. Então, qual é o seu papel nesse caso? Olha, eu acho que o principal papel da gente é identificar aquele paciente que se beneficia de cuidados paliativos. Infelizmente, esse termo ele se tornou muito pejorativo. Então, a gente, até hoje no dia a dia, evita falar isso com as famílias. Só vamos discutir sobre cuidados paliativos, porque parece que para a família ou é 8 ou 80, né? Ou a gente vai fazer tudo ou não vai fazer nada. E existe um meio termo, né? Que a gente chama de cuidados proporcionais. Então é o que a gente comenta com a família. Essa idosa que eu comentei, com fibrilação atrial, com arritmia, ela é uma paciente que a gente vem conversando sobre cuidados proporcionais, porque ela já tem algumas patologias crônicas que estão descompensando, que motivam internamentos frequentes. Isso gera sofrimento para a paciente, para a família, e a gente conversa com a família. Eu disse, olha, esse é um processo natural da doença, que a gente vai tratar os períodos de agudização, só que eles vão continuar acontecendo, porque as medicações elas vão ter um certo limite. Nessas situações em que a gente não vê uma perspectiva de melhora ou uma perspectiva de alto grau de sofrimento, se a gente insistir em medidas mais invasivas, como formas artificiais de vida, né? Medicações artificiais que vão melhorar a pressão, que vão controlar o coração, que vão auxiliar na respiração, mas que o paciente não vai ter condições de se recuperar, aí a gente entra nessa discussão de cuidados paliativos. A prioridade é o conforto, né, doutor? Isso. A gente faz uma avaliação inicial. Claro que assim, nós temos na nossa formação aulas, né, temos noções sobre cuidados paliativos, mas às vezes a gente precisa discutir mesmo com especialistas, né? Porque hoje existe dentro da área médica especialistas em cuidados paliativos, né? Então às vezes a gente precisa discutir, quando tem alguma dúvida ou até como abordar a família sobre isso, às vezes a gente pede apoio de um colega, né, paliativista, que ajuda nessa conversa com a família, nessa entrevista, em tentar entender, porque os cuidados paliativos e os cuidados proporcionais, eles são um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Então tem que ser discutido e tem que ser acordado com a família. Pode ter até indicação médica, né? Começa com a indicação médica. E eu acho que o médico intensivista ele precisa identificar o paciente que se beneficia para poder indicar, né, para a família. Mas a gente precisa entrar em acordo com a família. A gente vai passar uma sonda para ele se alimentar. Mas você entende que ele provavelmente não vai conseguir mais tirar essa sonda. Ele vai ficar se alimentando com essa sonda por mais tempo. A gente vai entrar com oxigênio, mas você entende que provavelmente a gente não vai conseguir retirar o oxigênio. Então, é o tempo que a família entende de que a fragilidade chegou num ponto em que o paciente ele não se recupera mais se retirar algumas medidas artificiais. Então, é isso que a gente tem que trabalhar de forma contínua, né? Porque nenhum familiar espera que o seu parente entre no hospital, entre no UTI e vá falecer.
você espera que ele entre no hospital e no UTI e melhore. Às vezes a gente consegue ter uma recuperação completa, só que às vezes não. Então é um processo que a família tem que entender que o que está sendo feito é para melhorar, só que às vezes a condição do paciente já está numa fase tão avançada que ele não consegue mais recuperar, voltar da forma como era antes. Então a família precisa passar por esse processo de entendimento e a gente auxilia nisso. Dr. Rodrigo Dantas, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes como é saúde, né? Saúde para a nossa população. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. Não, eu agradeço muito o convite, né? Deixo disponível, né, caso seja chamado novamente para tratar sobre estes outros temas, né? E eu acho que as minhas considerações finais é isso, é falar um pouquinho, né, para quem estiver ouvindo, que o ambiente de UTI não é um ambiente de morte, né? É um ambiente de vida, é um ambiente de recuperação, é um ambiente de muito cuidado, né, onde você tem vários profissionais cuidando, né, dedicados e treinados para poder tratar algumas patologias específicas, mas principalmente de cuidar de pessoas, né? Cuidar da recuperação de pessoas. E que hoje as UTIs elas têm avançado muito na humanização, principalmente em trazer para mais perto dos pacientes os seus familiares. Eu lembro que logo quando eu comecei no início da minha formação, você só tinha um horário de visita, né, no dia. Era aquele horário de 1 hora, 2 horas, em que o familiar podia entrar, conversar com o paciente, depois conversar com o médico, depois ir embora e só podia entrar no outro dia, né? Hoje, ainda bem que isso está mudando, né? Porque está se entendendo que o paciente e o familiar, ele também participa do plano terapêutico. Ele precisa estar perto, de acordo com o que está sendo solicitado de exames, de condutas, e isso ajuda muito, né, nessa confiança, nesse entrosamento, sabe, da equipe. Então, eu acho que é uma forma de explicar para as pessoas que o ambiente de terapia intensiva se trata mais de vida, né? E por mais que a gente fale de finitude, de cuidados paliativos, isso ainda é falar de vida, né? Porque a medicina ela não veio para trazer sofrimento por meios artificiais, ela veio para trazer vida, né? E essa vida, cada pessoa sabe o que é vida para cada um, né? A gente tem uma paciente lá muito grave, que ficou com muita fraqueza, uma paciente jovem, de 35 anos, mas que fez uma infecção abdominal grave, já está 1 mês interna na UTI, porque ela tem dificuldade da locomoção dos membros, então está acamada. Diariamente a gente faz videochamada com os filhos dela, o esposo dela conseguiu dispensa do trabalho, passa quase o dia inteiro com ela na UTI, ajuda na fisioterapia. Então, assim, e isso é a vida, né, que a gente tenta naquele período que ela tiver na UTI para tentar resgatar o mais próximo do que ela tinha antes e buscando sempre uma esperança para trazê-la de volta, né? As suas atividades e a sua família. Importante. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rodrigo Dantas. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, o Robson nas redes sociais, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.